Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito fascinante do Dr. Joseph Murphy. Ele fala de uma força poderosa, que muitas vezes nem percebemos, mas que existe dentro de cada um de nós. E, para começar, fica a pergunta: qual seria o maior segredo de todos os tempos? É com essa questão que já mexe com a nossa curiosidade que a gente inicia essa jornada. E olha, pode esquecer energia atômica, viagem espacial ou buracos negros. O verdadeiro segredo é algo muito mais próximo, muito mais pessoal. Está dentro da gente. E aqui está a resposta. O segredo é esse poder incrível, quase milagroso, que mora na nossa mente subconsciente. Não é algo que a gente precisa buscar lá fora, é um poder que a gente já tem. O desafio é aprender a usar isso de forma consciente para transformar a vida. Para a gente entender de verdade esse poder, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como a nossa mente funciona. É como se ela fosse dividida em duas partes, que trabalham juntas. Pensa num navio, que fica mais fácil de entender. A nossa mente consciente é o capitão, lá no comando. É a parte que raciocina, que analisa, que toma as decisões usando os 5 sentidos. É a nossa mente objetiva. Já a mente subconsciente, bom, ela é a tripulação na casa de máquinas. É a nossa mente subjetiva, onde moram as emoções e as memórias. A tripulação não discute as ordens do capitão. Ela simplesmente executa, seja para levar o navio para um porto seguro ou para bater de frente com um iceberg. Outro jeito bem legal de enxergar isso é pensar na gente como um jardineiro. A mente consciente é quem escolhe e planta as sementes, que são os nossos pensamentos. E o subconsciente é o solo fértil. Ele não julga se a semente é de uma flor linda ou de uma erva daninha. Ele simplesmente faz crescer. O que a gente planta, a gente colhe. Simples assim. Ok, agora que a gente entendeu essa dinâmica de capitão e tripulação, vamos ver como o poder da sugestão, ou seja, das ordens que a gente dá, pode levar tanto ao sucesso quanto ao fracasso. E tudo isso por causa de uma única lei da mente. O ponto-chave aqui é o que chamam de lei da crença. Basicamente, o nosso subconsciente não reage à coisa em que a gente acredita, mas sim à crença em si. A imagem, o sentimento, a convicção que a gente tem na mente, é isso que ele vai trabalhar para transformar em realidade. A história de uma cantora ilustra isso de um jeito perfeito. Ela era super talentosa, mas estava morrendo de medo da audição. O que ela ficava repetindo para si mesma? Eu vou ser horrível, eles não vão gostar de mim. O subconsciente dela ouviu isso e entendeu como um pedido, um comando. E o resultado? A performance dela foi um desastre. Ela basicamente pediu para falhar e a mente dela obedeceu. Mas a boa notícia é que a história não acaba assim. Ela entendeu o que estava acontecendo e decidiu inverter o processo. Começou a alimentar o subconsciente com afirmações positivas. Eu canto maravilhosamente, sou calma e confiante. Ela reprogramou a própria crença. E o que aconteceu? Uma apresentação brilhante, um sucesso total. Agora se liga nessa outra história, que é bem mais pesada. Um homem foi numa vidente que disse que ele morreria na próxima lua nova. Ele acreditou naquilo com tanta força, com tanta convicção, que o subconsciente dele transformou a previsão em realidade. É arrepiante pensar que ele foi a causa da própria morte, movido pelo poder de uma crença negativa que ele aceitou. E o que a gente aprende com tudo isso? Uma lição que é, na verdade, libertadora. As sugestões dos outros, sejam boas ou ruins, só têm poder sobre a gente se a gente permitir. Nós somos os guardiões da nossa mente. A gente tem a capacidade de escolher o que entra e o que fica de fora. Beleza? Mas, na prática, como é que a gente faz para assumir o controle e direcionar esse poder todo? Vamos ver agora algumas técnicas bem práticas para a gente conseguir dominar a mente subconsciente. A primeira é a técnica da visualização. Pensa num arquiteto. Antes de construir qualquer coisa, ele cria uma planta detalhada, um projeto. A gente precisa fazer o mesmo, criar uma imagem mental bem clara, bem vívida do resultado que a gente quer. Essa imagem vira o projeto, que o nosso subconsciente vai seguir para construir. E um jeito muito poderoso de fazer isso é usando o método do cinema mental. A melhor hora para praticar é um pouco antes de dormir. Sabe por quê? Porque nesse estado sonolento, a nossa mente consciente, o capitão, está mais relaxado. E o subconsciente, a tripulação, está muito mais aberto para receber as ordens. É como se a gente passasse um filme do nosso sucesso para o nosso diretor interno. Outra ferramenta bem interessante é a técnica de Baldwin. A ideia aqui é pegar o nosso desejo e transformar numa frase bem curtinha, mas cheia de emoção. E aí a gente repete essa frase de forma suave, quase como uma canção de ninar. Isso ajuda a passar pela barreira da mente consciente e plantar a ideia direto no subconsciente.
E tem também a técnica do obrigado, que parece simples, mas é de um poder gigantesco. A gratidão coloca nossa mente em sintonia com as forças criativas do universo. Quando a gente agradece pela solução antes mesmo dela aparecer, a gente está agindo com fé, aceitando o resultado como se ele já fosse real. No fundo, o que a gente está vendo é que todas essas técnicas apontam para uma única e profunda lei que governa a nossa vida: a conexão total entre o nosso mundo interior e o mundo exterior. Essa ideia está perfeitamente resumida naquela frase antiga que muitos sábios já repetiram: assim como é dentro, é fora. O que isso quer dizer? Que o nosso mundo aqui fora é um reflexo direto do nosso mundo aqui dentro. E essa imagem finaliza a ideia de um jeito brilhante. Aquilo que é impresso na nossa mente, no nosso céu interior, se manifesta no nosso corpo e no nosso ambiente, na nossa terra aqui fora. Essa é a grande lei da vida. E assim, a gente volta para a metáfora do jardim e fica uma última pergunta, bem poderosa, que coloca todo o poder de criação nas nossas mãos. Que tipo de sementes a gente está escolhendo plantar no jardim da nossa mente hoje?